A fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro é preocupante mesmo, mas você concorda que Dorival tem que ser demitido do cargo por causa desse desempenho? Eu não. Vamos falar mais sobre isso? Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, bora lá para uma discussãozinha aqui que eu quero ter com vocês. Quero dar minha opinião, ouvir a opinião de vocês no quadro Você Viu Isso? Porque vocês devem ter visto, muito provavelmente, muitas pessoas, comentaristas, analistas, jornalistas, torcedores, discutindo o Dorival Júnior, discutindo o trabalho do Dorival Júnior, né? Falando muito sobre o trabalho do Dorival Júnior por causa dessa sequência ruim do Corinthians, né? Uma vitória, acho que, se eu não me engano, as últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, ou 12, vou até acessar aqui neste momento a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita gente querendo a demissão do Dorival Júnior. Só que você concorda com isso? Hoje eu quero ouvir, eu quero ler aqui os comentários de vocês. Aproveita enquanto eu abro aqui a tabelinha, se inscreve aqui na Salazar TV, deixa o like aqui nesse vídeo para a gente conversar mais. E vamos abrir aqui a tabela do Corinthians, porque eu tenho uma opinião que eu não sei se ela é popular ou se ela é impopular. Eu vou sentir justamente pelos comentários de vocês, pelas reações de vocês, entender se a minha opinião é popular ou impopular. Por quê? Porque eu entendo que na fila de culpados, partindo do princípio que todo mundo tem responsabilidade, né? A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ela está assim, e tem responsabilidade da diretoria antiga, da atual, dos jogadores, da comissão técnica, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem acerto e erro aí, né? Mas para mim, o Dorival Júnior é o último na fila dos culpados. Imaginando uma fila de culpados, para mim o Dorival Júnior está no final da fila. Para mim ele é o menos culpado pela fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tá? E tenho meus argumentos. Vamos lá. Com o Dorival Júnior, o Corinthians soma 8 vitórias, 6 derrotas e 7 empates ao todo. Tem muito empate, né? É muito empate. 8 vitórias, 6 derrotas e 7 empates. O aproveitamento realmente não é dos melhores. Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu, porque o que pega, na minha opinião, tá? O que pega, na minha opinião, é que a gente tem que saber aprender, as pessoas têm que entender o que é responsabilidade do técnico. Tem que acabar com essa cultura da argumentação, ou da análise, ou da avaliação de maneira rasa e superficial. Ah, o time tá mal, não dá, demite o técnico. Mas é o técnico o problema? A gente tem que entender se o problema é o técnico, e para mim não é. Para mim hoje, se você demitir o Dorival, não vai adiantar nada, não vai resolver absolutamente nada. O time não vai melhorar no dia seguinte porque vai mandar o Dorival embora. Não vejo por aí. Então assim, e na hora que você assiste aos jogos do Corinthians, acompanha os bastidores do Corinthians e percebe as responsabilidades de cada um, cara, nessa hora é a hora que eu falo, olha, o menos culpado é o Dorival Júnior. Tenho poucas dúvidas sobre isso. Então, indo do início, né, começando pelo começo, como diria o poeta, o Dorival Júnior, quando ele foi procurado pela diretoria do Corinthians, ele teve as conversas com a diretoria e tal, e antes de assinar o contrato, isso é informação, antes de assinar o contrato, numa reunião com Fabinho Soldado e Augusto Melo, o Dorival Júnior explicou que na avaliação dele, o Corinthians tinha um bom elenco, mas um elenco carente de algumas peças, e pediu ali 4 reforços. Ele entendia que, olha, com 4 reforços a gente vai ter um elenco muito mais competitivo, né? Se vierem reforços, não precisa ser o outro Memphis Depay, né? Mas 4 reforços para posições carentes vai ser importante no momento que precisar revezar jogador, fazer rodízio, ter uma lesão e tudo mais. Entendo que o time precisa de 4 reforços, que o elenco que foi campeão paulista não vai ser suficiente para a sequência da temporada. Essa foi a avaliação do Dorival Júnior. E na conversa que ele teve com Augusto Melo e com o Fabinho Soldado naquela oportunidade, foi dito a ele que, tudo bem,
que o Corinthians traria 4 reforços para ele, que havia uma compreensão de que, de fato, o Corinthians precisava e tudo mais, e concordavam com a opinião dele. E aí ele assinou o contrato. Então ele explicou qual era a avaliação dele, conversou antes e houve uma concordância que não foi cumprida até hoje. Fizeram um combinado com o Dorival que não cumpriram. Comece por aí. Segundo ponto, o elenco foi piorando depois que ele assumiu, porque saiu o Coronado, né, começaram até as saídas. Ele viu que o Hector não tinha condição, afastou, o Pedro Raul foi embora, o Coronado foi embora, que mais? Tivemos problemas aí de lesões e tudo mais. O Léo Maná agora foi embora, o Alex Santana foi embora. E então, ele hoje tem um elenco pior do que aquele que ele avaliou. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto, para mim, quando a gente assiste aos jogos. Quem assiste aos jogos, se você assistir com racionalidade, você vai perceber o que é ali responsabilidade do técnico e o que é, durante os jogos, responsabilidade da diretoria e dos jogadores. Fala-se muito pouco dos jogadores, da responsabilidade deles nos resultados. E para mim, esse é o X da questão. Então, quando o Dorival Júnior vai para um jogo como ele vai agora, contra o Vasco, fora de casa, precisando ganhar, ele vai sem o Ranieri, sem o Martinez, sem o Memphis, sem o Yuri, com o Garro detonado no sacrifício, talvez, se for. E quem que ele tem no banco de reservas para escalar? Rian, mas sem o Carrilho também. Então ele vai ter quem? Ele vai ter o Guinegão, o Kaique, o Dieguinho, o Maicon voltando de lesão, o Rian. Cara, olha o elenco que ele tem na mão. O Garro tem substituto? O Garro não tem substituto. Quem é o substituto do Garro? Não tem, simplesmente não tem. Então, quando a gente olha um desempenho dentro de campo, a gente tem que levar isso em consideração. Cara, olha o material humano que ele tem nas mãos. E a gente não pode pedir para o Dorival ou do Dorival esperar dele algo que esse time não vai entregar nem com ele nem com ninguém. Para mim, esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é a responsabilidade dos jogadores. Porque olha, nos resultados ruins do Corinthians, o que tem de responsabilidade dos jogadores, porque, gente, aquilo que eu sempre falo, falei muito sobre o Tite, isso na Copa do Mundo, e para mim vale agora para o Dorival. Se a gente estivesse assistindo ao jogo do Corinthians e percebesse um time desorganizado, bagunçado, tomando muito gol, criando muito pouco, tendo pouca posse de bola, sendo dominado o tempo inteiro, ficando atrás. Se fosse isso que a gente estivesse assistindo, aí eu falaria para você, aí é o técnico, porque isso é responsabilidade dele. Agora, quando você assiste um jogo do Corinthians e você fala assim, cara, o Corinthians estava desfalcado e mesmo assim ele teve mais posse de bola, mais finalizações, o time mal sofreu atrás, pressionou o adversário e não ganhou o jogo. É o técnico? É o técnico que tem que levar essa responsabilidade? Peraí, qual que é a responsabilidade dele? Qual que é a missão dele? Para o que ele é pago? Para o que ele trabalha? O técnico não chuta no gol, não bate pênalti, não defende, não faz pênalti, não toma frango. Então a gente tem que separar, peraí, cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado. E aí quando você pega a sequência do Corinthians ruim, eu até separei aqui algumas anotações que eu entendo o seguinte, contra o Vitória, o Corinthians empatou por 0-0 em casa contra o Vitória, com o Huracan fora, né, aquela derrota por 1-0, e contra o América de Cali em casa isso, 1-1 pela Copa Sul-Americana. Esses 3 jogos, para mim, o time jogou muito mal mesmo. Para mim, ali, os jogadores, o Dorival, todo mundo tem responsabilidade, tá? Agora, quando você pega os outros jogos,
Vamos lá, o Corinthians goleou o Internacional num jogaço, jogou muito, pegou um time bom que na época estava em grande fase, meteu 4-2, ainda teve os gols anulados, mal anulados, enfim, poderia ter feito 6 no Inter. Tá? O Corinthians, contra o Palmeiras, jogou muita bola e foi melhor que o Palmeiras nos 2 jogos e eliminou o Palmeiras. Tá? Contra o Botafogo, quando no segundo tempo ele sofreu o primeiro tempo cheio, o time todo remendado, sofreu. No segundo tempo, perdendo fora de casa contra um time de maior investimento e elenco melhor, o Corinthians sufocou o Botafogo quando teve seus principais jogadores, empatou e não virou porque o Yuri Alberto perdeu o gol cara a cara e tudo mais. Tá? Então, assim, todas as vezes e pouquíssimas que ele teve, por exemplo, ele teve 2 vezes, podendo sair como titulares, os 3, né, o triojinho ali, Garro, Memphis e Yuri. E o time respondeu. Quando ele teve os caras, o time respondeu. Quando ele teve Yuri, Memphis, Carrilho e todo mundo junto contra o Botafogo no segundo tempo, o time também respondeu. E para mim, o time também respondeu desfalcado. Aí é que eu dou mérito para ele. Porque aí, vamos lá, a gente vai pegar aqui. O Corinthians perdeu para o Juventude, certo? Uma atitude apática, horrorosa, muito ruim. Mas ficou muito claro ali que o time teve aquela adrenalina contra o Palmeiras e baixou demais. O Dorival nervoso do lado de fora, e o Mateuzinho vai para a entrevista e fala: a gente tinha esse receio, a gente combinou de não deixar isso acontecer e a gente não conseguiu. Então o Mateuzinho admitiu que houve apatia dos jogadores, que os jogadores jogaram abaixo do que podem, que os jogadores não correram como deveriam, não tiveram a mesma intensidade. Então, se o jogador está admitindo que o problema foram eles mesmos dentro de campo, que não conseguiram manter a concentração, o que o técnico vai fazer? Vai o quê? Dar choque nos caras? Para mim isso é um ponto. Contra o Fortaleza, empate por 1-1 dentro da Neoquímica Arena. O primeiro tempo o Corinthians joga com um time reserva. Contra o Fortaleza, sai perdendo numa falha do Félix Torres, com falha de todo mundo ali, do Félix quando ele é ramalho do Hugo. E meus amigos, quem assistiu o jogo viu o time reserva do Corinthians pressionar o Fortaleza, mandar a bola na trave, o Romero perdeu o gol quase que sem goleiro, debaixo da trave, dentro da pequena área, o Corinthians pressionou, criou, o Garro mandou bola no travessão. Cara, o Corinthians conseguiu, o time reserva, criar uma barbaridade contra o Fortaleza. Fez no primeiro tempo até melhor do que o segundo tempo com os titulares. Então, para mim, é responsabilidade dos jogadores, que não souberam converter isso em gols. E aí é qualidade técnica. Vamos lá. Contra o Cruzeiro, ó, eu vou até pegar umas anotações aqui. Botafogo, tal. Contra o Galo, fora de casa, o Corinthians sem os 3, Yuri, Memphis e Garro. O Yuri entra no segundo tempo. O Thales Magno perde um gol cara a cara. Lembra que ele chuta por cima? O Corinthians traz um empate. A culpa é do técnico? Quem perdeu aquele gol foi o Thales. Isso porque ele jogou sem os 3 principais, fora de casa contra um dos maiores investimentos. Empatou e trouxe um ponto. Venceu o Ceará fora, sem ninguém, com o time todinho remendado. O time jogou mal, mas ia jogar bem. Ali valia só o resultado. Fortaleza, já falei, contra o Cruzeiro. Era líder do campeonato, voando, o Corinthians desfalcado, sem o Yuri, não lembro se o Garro estava agora, e faz um grande jogo, voltando daquele problema com o São Paulo, faz um grande jogo e tem uma bola tirada em cima da linha na última jogada, no último lance perigoso. Lembra disso? Poderia ter ganhado do líder ali, quando a bola veio e foi tirada em cima da linha. Red Bull Bragantino. Cara, contra o Red Bull Bragantino é brincadeira, porque o Corinthians, quero até achar aqui, o Corinthians perde em casa para o Red Bull Bragantino de 2-1, num jogo que o seu Martínez perdeu um gol cara a cara e que o Romero perdeu 3 gols cara a cara. Lembram disso? Cara a cara, ele e o goleiro. Um quase sem goleiro de um cruzamento que vem só para completar para o gol. Outros caras cara a cara também. O Corinthians marca um gol e, enfim, toma um gol ainda que a bola desvia e passa por cima. É culpa do técnico? O time chega desfalcado para jogar contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians cria uma enormidade de oportunidades claríssimas de gol, perde o jogo. A culpa é do técnico? Não, a culpa não é do técnico, não é ele que faz o gol. Ele tem que fazer o time ser organizado o suficiente para pressionar o adversário e criar as oportunidades. Isso ele fez. Vamos lá. Agora,
Corinthians e Bahia. Cara, Corinthians e Bahia é sacanagem. Corinthians e Bahia, com 1 minuto de jogo, um chute de fora da área, o Hugo falha. O que o Dorival tem a ver com isso? Aí o Corinthians, com Guinegão e Kaique na frente. Um tinha 5 jogos no profissional, o outro tinha 2 jogos no profissional. Nem jogo inteiro, hein? Na vida deles. Esse era o ataque do Corinthians. E no banco era Dieguinho, o Bahia, né, o Luiz Gustavo, enfim. Com esse elenco, ele fez o Corinthians amassar o Bahia. Bahia não saía de lá de trás, o tempo inteiro jogando dentro da própria área, o próprio Rogério Ceni admitiu isso. O Corinthians todo depenado, cheio de moleque, encurralou o Bahia, criou volume adoidado, consegue o empate. No lance seguinte, o André Ramalho entrega uma bola e o Mateuzinho comete a irresponsabilidade de vir correndo e meter um carrinho no cara e cometer o pênalti. A culpa é do técnico? E depois é Corinthians pressionando, e o Bahia todo lá atrás e o Corinthians pressionando. Ou seja, o Bahia mal chegou ao gol do Corinthians. Faz um gol numa falha do Hugo e faz um gol num lance absurdo de irresponsabilidade do Mateuzinho depois de uma entregada do André Ramalho. Lances de erros individuais. Isso não é o técnico, isso não é treinamento. Isso é o erro do cara. O time pressiona o jogo inteiro, finaliza 16 vezes, não faz o gol. É culpa do técnico? Não, meu amigo, não é culpa do técnico. Corinthians e Bahia, então, mais um para essa conta. Corinthians e Mirassol. Mirassol que está tirando pontos de todo mundo aí, fazendo uma grande campanha. Então não tem nada de ridículo perder para o Mirassol nesse campeonato. Mesmo assim, quando estava 0-0, o seu Memphis Depay perdeu o pênalti. Ninguém lembra disso? Memphis Depay perdeu o pênalti. E o Corinthians também perde por causa de uma bola desviada no final. Né? Então, assim, cara... Contra o São Paulo, uma apatia gigantesca, quando o Romero, quando estava 0-0, perdeu um gol, né, cara a cara. Quando o Memphis Depay, a gente não sabia se queria jogar, saiu no intervalo, estava na cara que tinha coisa errada acontecendo ali. Enfim, gente, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Para mim, o Dorival Júnior é o último da fila. Por quê? Não cumpriram com ele o que foi combinado com ele. Hoje ele tem um elenco pior do que aquele elenco que ele avaliou quando ele veio. Mesmo assim, o Corinthians está jogando bola, o Corinthians está criando volume, oportunidades, posse de bola, é um time proativo, é um time que ataca, é um time que não fica atrás esperando, que não é dominado, raramente isso acontece, um caso ou outro com um time reserva, mas um caso ou outro com momentos de time reserva. Um Corinthians que mesmo com desfalques, mesmo cheio de moleques, mesmo sob pressão, cria volume, pressiona, é organizado, passou a tomar muito menos gol do que tomava com a família Dias, organizou atrás e tem pecado muito por erros individuais de seus jogadores. Tem pecado demais por erros individuais dos jogadores, tanto na frente quanto atrás, além da responsabilidade da diretoria e do elenco ser extremamente limitado. Então, para mim, o Dorival erra também. Claro que ele erra. Errou para mim quando mudou o Carrilho de posição, errou quando tentou fazer o Bidon também numa posição diferente, errou quando avançou o Ranielli, mas foram testes que ele fez, viu que não deu certo e voltou ao normal. E tá buscando alternativa. Jogou no losango, jogou no 4-3-3, no último jogo diante dos desfalques, puxou o Ranielli, fez linha de 3, avançou Mateuzinho e Bidu e fez o time amassar o Bahia com uma formação diferente do que ele está acostumado a jogar. Já foi Bidon titular, já tirou o Bidon. Então ele está testando, ele está mostrando alternativa tática. O Corinthians tem jogado bola, né? Claro que não são todos os jogos, falei aqui, Huracan, Cali, Vitória, e além da apatia contra o São Paulo e contra o Juventude, que para mim não está na conta dele, está na conta dos caras entrarem com aquela apatia, tanto que ele cobrou no vestiário, né? Cobrou na coletiva e os próprios jogadores admitiram isso. Então tem um jogo ou outro que ali todo mundo tem responsabilidade, o Dorival errou, acertou, mas meus caros, diante desse cenário todo, está muito claro para mim que quando ele teve os caras, o time fez grandes jogos contra grandes clubes e grandes times. Conseguiu a vaga na Copa do Brasil a duras penas. E agora ele tem o Vasco fora, sem Ranielli, Martínez, Carrilho, Memphis, Yuri e Garro baleado. Depois ele tem os 2 jogos da Copa do Brasil, decisivos, com Garro baleado, sem Memphis e Yuri, Memphis talvez no segundo jogo, sem Carrilho,
Martínez também provavelmente fora, e no meio tem o Palmeiras. Então ele não pode nem revezar. Como é que vai fazer? 3 jogos com o time titular? Será que aguenta? Tem viagem, tem decisão, tem society. E olha o elenco que ele tem para tudo isso. E ele tá aí, cara, tá trabalhando e o time tá entregando. Só que os resultados no Campeonato Brasileiro não estão vindo. E para mim, ele é o menos culpado. Nesse momento, para mim, o Dorival Júnior é o menos culpado da situação no Campeonato Brasileiro, que é perigosa, é arriscada, mas não é trocando o técnico que isso vai se resolver. Essa é a minha opinião. E o que você pensa? Quer entender qual que é o termômetro de vocês? Deixa o like, se inscreve no canal, mas não deixe de comentar aqui. Valeu? Tá comigo ou não? Um abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.